Boa noite, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre elementos de transmissão. Então, vou compartilhar minha tela aqui com os elementos de transmissão para vocês. Então, eu sou a professora Patrícia Crivellari, né, e nós somos do campus de Alta Floresta. Então, o que são esses elementos de transmissão? Eles transferem potência e movimento a outro sistema. E são exemplos as engrenagens, as correntes, correias, e vamos ver ao longo dessa aula os diversos tipos. Então, aqui está um exemplo apenas, né, de acionamento por correia, por corrente e por engrenagem. Então, esses mecanismos de transmissão de movimento, eles têm as principais funções de eixo redutor. Então, ele pode reduzir, né, o movimento. Então, por exemplo, uma engrenagem maior para uma engrenagem menor, né, ele pode também multiplicar esse movimento, que seria o eixo multiplicador. E também eles funcionam nos sistemas de segurança, por exemplo, para travar, né? Quando o carro, por exemplo, continua ligado, mas está parado. Então, o motor desliga? Não, o motor continua ligado, mas ele tem um sistema de segurança ali, que aqui já entra no último também, que permite a parada do sistema sem a parada do órgão motor. Então, se eu parasse, né, e se eu não tivesse, eu parasse bruscamente, por exemplo, eu freasse e eu não tivesse esse sistema de segurança, se eu não tivesse essa permissão para parar o carro, né, ou para diminuir a velocidade sem diminuir, né, a rotação do meu motor, sem esse sistema de segurança, eu ia quebrar tudo. Então, precisa desse sistema de segurança. E também para alterar o sentido da rotação, que é geralmente feito com engrenagens. Então, uma engrenagem roda no sentido horário, a outra vai rodar no sentido anti-horário. E aqui são os tipos. Então, o mecanismo de transmissão de movimento pode ter um contato direto ou um contato indireto. Como assim? Então, o de contato direto, que geralmente feito por atrito pela roda de atrito, então aqui é uma encostando na outra, vai fazer esse contato direto, uma vai rodar horário, outra anti-horário. E aqui as engrenagens pela resistência do material. Então, precisa dessa resistência porque é uma engrenagem, um dente empurrando o outro, né? Então, se não tiver essa resistência, o meu dente quebra. E aí eu não consigo transmitir o movimento. E aqui o contato indireto pelo atrito serão as correias, né? Então, aqui as correias, elas transmitem esse movimento pelo atrito. E por que é indireto? Porque ela precisa de auxílio, né? Então, as polias, que faria o papel da minha roda de atrito, né? Porém, sem as correias, elas não transmitiriam o movimento. E é a mesma coisa que acontece aqui com as correntes. Então, eu tenho aqui as minhas rodas dentadas e para que eu transmita o movimento de uma para a outra, eu preciso da corrente, né? Então, como essas correntes engrenam nessas rodas dentadas, eu preciso que tenha uma resistência desse material, porque se eu perder um dente ali, eu vou ter o desgaste, né, do meu sistema. Então, está aqui o exemplo que eu falei. Então, é um dente empurrando o outro. Então, por isso que se chama de engrenagem. Isso que acontece aqui é o engrenamento dessas duas rodas dentadas. Então, os modos de transmissão de força e movimento, então, eles podem ter a transmissão de forma, né, que é a mais usada, principalmente com elementos chavetados e árvores. Então, tá aqui os elementos chavetados que vão em eixo. Também é importante lembrar que aqueles contrapinos, né, por exemplo, o quebra-dedo, o chaveta
o em R, aqueles contrapinos também podem ser chamados de chaveta. Então, chaveta em R, chaveta quebra-dedo, tá? Mas, tecnicamente, chaveta é utilizado para quando ele vai aqui em eixo, tá? Mas, não querer corrigir vocês, nomes técnicos, né? O que se usa no campo nem sempre é o que se ensina aqui em sala de aula. Elementos por atrito. Então, é o oposto aqui, o diferente. Então, pode ser pela forma ou por atrito, né? Aqui pela forma vai depender das resistências do materiais e aqui o atrito vai depender desse contato, né? Mais direto com ele ali, mais dessa forma aqui que não possibilita a transmissão de grandes esforços. Então, aqui é um exemplo de uma roda de atrito que transmite o movimento por atrito entre dois eixos paralelos ou que se cruzam, né? Então, aqui temos um eixo paralelo ao outro, né? Então, um ao lado de outro. Aqui é importante lembrar que a motriz, essa roda motriz, ou motora, ou condutora, é a que vai fazer a transmissão do movimento. E a movida ou conduzida é que vai receber o movimento. E aqui ela é chamada de contrarroda aqui, porque ela faz o suporte da roda. Então, os elementos de transmissão por roda de atrito, a aplicação dessas rodas de atrito, então, é na transmissão de alta velocidade, e elas permitem o deslizamento, né, e são para pequenas distâncias entre o centro, né, até porque se a distância for grande, imagina, vai ter que ter rodas muito grandes para se atritarem. Então, pode não ser aí funcional, vai ocupar muito espaço. Então, quando os eixos são próximos, são pequenos ali, os centros, ela é funcional. Limitações, então, a baixa transmissão de força, né? Então, uma razão importante é que para altas velocidades eu vou necessitar de uma menor força e o contrário também acontece. Então, quanto mais força eu precisar, menor vai ser a velocidade. E os sistemas não permitem sincronismo. O princípio de funcionamento, então, se baseia na força de atrito estática. E as roscas? Então, transforma o movimento circular num movimento retilíneo, né? Então, essa rosca aqui, por exemplo, de um fuso, ela gira. Então, aqui a rosca está fazendo esse movimento de rotação, porém, aqui a luva está caminhando de forma retilínea, certo? E aqui um exemplo também são as roscas sem fins, né? Que faz essa descarga aqui, por exemplo, nas colhedouras. Também é utilizada nos guinchinhos, nas bazucas, por exemplo. O mesmo princípio que é para descarregar ali as sementes, o adubo. Então, na bazuca também tem essas roscas sem fins, que transmitem, né, que carregam as sementes, função de transporte. Os cabos de aço são elementos de máquinas feitos de arame trefilado a fio. Então, o que é importante aqui nos cabos de aço? Então, aqui temos um exemplo de um cabo, né, um corte transversal dele. Então, no meio aqui temos a alma. Cada elemento deste aqui é uma perna. E essa perna é constituída de vários arames. Então, o uso dele, elevador, principalmente, então, esses cabos são utilizados em elevadores, em escavadeiras, em pontes rolantes, etc. Aqui é o acoplamento.
Então, transmite movimento entre duas peças, né? Que é um tipo de acoplamento muito utilizado em bombas hidráulicas, por exemplo. Então, aqui temos um motor, temos um acoplamento aqui que faz a ligação entre dois eixos, né? Então, aqui ele está ligando dois eixos. E aqui temos uma bomba d'água. Então, quais são os tipos de acoplamento? Então, são os fixos, que funcionam como se fosse uma peça só, né, com luvas, flanges, parafusados, discos e pratos. Os elásticos, que faz a transmissão entre árvores, né, ou eixos árvores suavizados com pinos, perplexos, garras e móveis, né, que faz o jogo entre árvores, sob comando. Então, um exemplo de acoplamento aqui para vocês verem, temos um eixo aqui, um eixo desse outro lado, e aqui nós temos um acoplamento, que é a junta homocinética, junta de velocidade constante, junta VC ou JVC, então são os vários nomes que se tem a junta ou acoplamento elástico. Então, este aqui é um acoplamento elástico, com a finalidade de transmitir movimento entre árvores. Então, temos aqui dois eixos árvores, permitindo que formem um ângulo entre si. Então, aqui tem mais um exemplo de como funciona essa junta. Então, ela que permite aquele movimento da roda. Então, né, essa junta homocinética que faz permite esse movimento entre os eixos aqui. Então, temos um eixo aqui, um outro eixo aqui, e ele vai permitir esse pequeno movimento de um lado para o outro. E aqui a gente já entra falando de eixos e árvores. Então, as máquinas contam com sua coluna vertebral como um dos principais elementos de sua estrutura física, onde são montadas as engrenagens, polias, rolamentos, volantes, manípulos, etc. Então, aqui nós temos um exemplo de um eixo. Aqui, provavelmente, pela quantidade de engrenagem, pode até ser essas engrenagens que utiliza para o câmbio, né, para caixa de marcha. Aqui temos um exemplo de virabrequim. Aqui é um outro exemplo do mesmo virabrequim, né, que é um eixo de eixo árvore de manivela, que tem um volante aqui. Esse volante aqui vai ser acoplado à caixa de marcha, né? E aqui aos pistões. Então, que estão no bloco do motor. Aqui um exemplo melhor para vocês verem, e a gente já aproveita para falar do came. Então, o que é o came? É um elemento, para vocês verem aqui, ó, o came, aqui temos um eixo, e essas pecinhas aqui, ó, são os cames, tá vendo? Então, é um elemento de máquina cuja superfície tem um formato especial. Normalmente, há um excêntrico, isto é, essa superfície possui uma excentricidade, ou seja, ela não é redondinha, né? Ela vai ter uma pontinha ali que vai ser um servir de guia aqui. Então, produz um movimento num segundo elemento denominado seguidor. Então, tá vendo aqui, ó, porque ela não é redondinha, ela tem uma pontinha, quando ela dá essa volta aqui, então o seguidor vai fazer com que ela abra ou feche. Aqui é legal da gente ver vários elementos que a gente também já estudou. Então, aqui temos as bielas, né, que movimentam o pistão. Aqui temos um eixo árvore, também chamado de virabrequim. E aqui nós temos o comando de válvulas, então, que são utilizados os canos. Aqui nós temos as molas, né? Então, nós já estudamos essas molas helicoidais. Aqui nós temos uma correia, né? Que é uma correia dentada, e aqui nós temos um volante, certo? E esse volante aqui está acoplado ao meu sistema de embreagem de caixa de marcha.
beleza? Então, este é o motor. Aqui onde fica esses pistões é o bloco, né? De onde fica aqui o meu comando de válvula aqui é a carcaça, também conhecida como cabeçote. E aqui embaixo está o cárter, né? Onde fica o óleo. Então, como isso aqui, toda essa árvore aqui, movimenta muito rapidamente, precisa de uma certa lubrificação aqui. Então, também o óleo, além de fazer essa lubrificação, ajuda fazendo o arrefecimento, né? Porque a temperatura aqui é muito alta também. Mas isso daqui é um assunto para as próximas aulas. Para as aulas de motor, a gente vai reforçar o conhecimento. Então, o eixo fixo é um elemento não rotativo usado para suportar elementos girantes, por exemplo, o eixo não pressionado de veículos, eixos que suportam polias e etc. E o eixo rotativo é um elemento que transmite potência e movimento de rotação através do uso de polias, engrenagens, rodas de atrito e acoplamentos, por exemplo. Aqui nós temos uma caixa de marcha, né, para mudança de marcha, que nós também falaremos mais para frente. Aqui também temos o eixo cardão, né, que ele faz essa transmissão aqui rotacionando, também vamos falar mais para frente. Transmissão por biela, então a gente já falou, né, que esse é o virabequim, e a transmissão é feita pelas bielas. Então, o eixo só suporta uma flexão, né, tem uma função estrutural. E a árvore, o eixo árvore, suporta flexões, torções, cisalhamentos, carregamento axial. Então, transmite potência por torção. Por exemplo, o virabequim, né? Então, ele faz aquele movimento todo, ele transmite, ele não faz só a estrutura, né? Não é só estrutural, ele permite aquela torção pelos outros movimentos. As correias, então, transmitem movimento de rotação entre eixos por intermédio das polias. Então, aqui temos um motor. Então, sempre o motor, você terá a polia motora, né, onde vai surgir o movimento, ou condutora, né, também pode ser chamada. E aqui a segunda polia vai ser a movida ou conduzida, que é um exemplo de utilização com corda. Então, a transmissão por correia, que vemos a aplicação das correias, então pode ser transmitido em alta velocidade, permite deslizamento considerável distâncias entre centros, que é a principal diferença das rodas de atrito, né? Então, enquanto que as rodas de atrito precisam de uma distância pequena, aqui as correias já podem ter uma distância maior. Então, a limitação das correias é a baixa transmissão de força. O sistema não permite um sincronismo porque ele desliza, né? Então, pode ser que esse sincronismo não fique perfeito. E apresenta escorregamento elástico. O princípio de funcionamento é o mesmo, que é na força de atrito estática. Aqui são as mais utilizadas, são as correias em V. Então, aqui nós temos um exemplo de como ela é feita, ela é fabricada, e aqui a polia que comporta essa correia. É importante lembrar que essa correia, ela não pode encostar lá no fundo da polia, ela sempre vai ficar, né, com um espaço aqui entre o fundo da polia e a correia aqui no fundo. Por quê? Essa parte de baixo aqui, ela não é tão resistente quanto essa parte de cima, né? Então, a resistência maior dessas correias estão aqui nessa parte de cima. E aqui são os diversos tipos de correia em V que podem ser utilizados. Então, a polia utilizada aqui é a trapezoidal, né, para receber essas correias em V. Agora vamos falar um pouco das correntes. São constituídas de uma série de anéis ou elos,
Então, corrente de elo, correntes de bucha, são as principais, né, utilizadas, mas existem outros tipos também. Aplicação. Então, transmite transmissão a baixa velocidade, sistema que exige sincronismo, né? Por exemplo, o motor, ele tem que estar todo sincronizado, um exemplo. Então, aí também vai ser utilizado as engrenagens. Considerável distância entre sempre, e a limitação é que exigem lubrificação na maioria dos casos, e exigência de alinhamento fino, né? Então, como são correntes, a roda dentada precisa estar perfeitamente encaixada com a corrente ali para fazer a transmissão do movimento. Aqui é como ela é constituída. Então, temos os pinos aqui, né? Esses pinos, que atuam junto com a bucha, aqui, exigem alta resistência devido ao suporte da carga de tração. Então, essas buchas, elas necessitam de alta resistência à fadiga, pois são muito exigidas nos impactos de engrenamento. Já os rolos, que são os que fazem o movimento, que fazem o giro, né, tem a função de amortecer os impactos causados pelo engrenamento, necessitam de alta resistência a desgaste e fadiga. E a placa interna e externa, então a externa e a interna, seguram os componentes dos elos internos e externos e suporta toda a carga do conjunto e exigem alta resistência ao choque, à tração e à fadiga. Então, aqui nós vemos uma corrente, né, um elo de uma corrente aqui montada. Então, as correntes agrícolas se caracterizam por trabalharem a baixas velocidades e normalmente sem lubrificação na presença de poeira e de desenho. Tem as correntes de articulação desmontáveis, né, da esquerda, e as correntes com pino de aço à direita. Os tipos mais comuns de montagem é a direta, né, na mesma direção, aqui, em perfeito alinhamento, é uma frente a outra. É o mais utilizado, mas vocês até podem ver as cruzadas de eixos não paralelos. É difícil, um pouco mais difícil, mas até pode ver. O uso preferencial é sempre no mesmo sentido, né, no mesmo plano. As correias podem ser divididas em elementos de transmissão constante ou variável. Então, transmissão constante em sinal em grandeza, né, que é quando elas estão alinhadas nos mesmos planos, uma em frente à outra. Transmissão constante em sinal e variável em grandeza, ou vice-versa. Então, aqui, né, a transmissão variável porque uma é maior e a outra é menor. E aqui é variável porque estão em sentidos opostos. A transmissão variável em sinal e grandeza, então aqui, além de elas estarem cruzadas, ainda são folhas de tamanho diferente. Aqui temos um exemplo de uso de corrente. E a relação que podemos ter com a lei fundamental do engrenamento. Então, isso aqui sempre vai ser utilizado. Número de dentes vezes o número de rotação de 1 será igual ao número de dentes vezes a rotação de 2. Então, pode ser levado em consideração também o diâmetro das engrenagens. Deixa eu ver um pouquinho mais para frente. Então, aqui está falando, calcule a rotação por minuto de uma polia movida com 200 milímetros de diâmetro, cuja motora seja de 600 rotações por minuto de 60 milímetros de diâmetro. Como eu não falei de diâmetro para vocês ainda, vou deixar esse exercício mais para frente. Então, aqui falamos das engrenagens. Então, também conhecida como rodas dentadas, as engrenagens são elementos de máquinas usados na transmissão entre eixos.
Também são usadas para variar o número de rotações e o sentido da rotação de um eixo para o outro. As engrenagens são compostas por 5 partes. Então, olha aqui. O rasgo da chaveta, onde vai o eixo aqui, os dentes, os cubos, o vão do dente e o corpo. Então, quanto maior o par de engrenagem em rodas de tamanhos diferentes, a engrenagem maior chama coroa, a menor chama pinhão. É uma denominação, né? Então, se conceituou assim e é utilizado até hoje. Então, a maior sempre vai ser a coroa, geralmente vai ser a coroa e a menor vai ser o pinhão. Aqui são os tipos de engrenagens, então, só para vocês terem uma ideia mesmo, saber que existem os diferentes tipos, né? Então, aqui, por exemplo, é uma cremalheira. Então, vou passar um pouco mais rápido. Então, uma engrenagem, uma semelhante à outra, por guia, que seria o termo em inglês, né? São os tipos mais comuns. Os números de dentes são os mesmos e a única coisa que elas fazem aqui é fazer a transmissão contrário ao outro. Então, é de simples construção, fácil de fabricação, baixo custo e excelente precisão. As desvantagens são que o centro da distância é limitado. Vou passar mais rápido aqui. Os barulhos, né, de alta velocidade, então, quando está a alta velocidade, ela provoca o barulho e também o estresse, o desgaste dali. Aqui é onde elas são utilizadas em relógios, em máquinas de lavar, motocicletas. Aqui são as engrenagens helicáptero, não sei o que é isso, eu quase sempre não pratico inglês. Então, alto poder de uma capacidade alta de carregamento de carga, né? Então, ela é mais silenciosa e provoca menos atrito, digamos assim. Vamos ver aqui esse resto aqui, menor, enfim, né? Ela é mais constante. A desvantagem, então tem um custo um pouco maior, né, do que a anterior, e eu não sei o que ela requer aqui, e geralmente ela produz maior calor. As aplicações dela, então, em carros, produtos de fertilizantes, etc. Aqui é outra bem parecida. Aqui são as engrenagens em V. Aqui é a cremalheira que eu queria mostrar para vocês, que é geralmente utilizada em portão elétrico. E aqui tem os outros usos dela. Isso aqui, esse tipo de engrenagem aqui, ela é bastante utilizada em diferencial, né? Então, por que que ela é utilizada em diferencial? Ela faz esse movimento, ela permite essa transmissão de movimento de forma perpendicular. Então, por exemplo, o eixo do carro está no sentido horizontal, né, de frente, e aí você tem as rodas, os eixos das rodas aqui na perpendicular, né? Então, o diferencial que faz também essa mudança aí de sentido.
além de o diferencial ser utilizado para dar diferença nas rodas também, né? Então, quando eu faço uma curva, por exemplo, uma roda gira mais do que a outra, então o diferencial faz isso. Então, aqui eu já passei tudo para vocês. Sim. Aqui a gente vai ver. Opa. Eu vou colocar para vocês, disponibilizar isso aqui para a gente não atrasar muito. O último que eu queria mostrar para vocês é a relação de transmissão. Então, essa relação de transmissão, também chamada de I aqui, a relação que se faz dela pode ser com o número de dentes, a rotação e o diâmetro. Então, como que a gente vê aqui, ó? Aqui, em relação ao número de dentes, que é denominado por Z, então, o número de dentes da correia da roda dentada maior é dividido pela roda dentada menor. E aí eu vou ter a relação de transmissão aqui.
Em relação aqui à rotação, então, a rotação é menor dividido pela maior. E em relação ao diâmetro, também o maior diâmetro dividido pelo menor. Né? Então, nas rodas de atrito, eu tenho como utilizar rotação ou diâmetro. Já nas rodas dentadas, como engrenagens e correntes, eu posso utilizar rotação e diâmetro também, para fazer essa relação de transmissão entre elas. Porém, o mais preciso é quando eu utilizo um número de dentes. Por quê? Quando eu utilizo diâmetro ou rotação, pode me dar margem para erro. Número de dentes não, porque o número de dentes eu posso contar quantas vezes eu quiser, o número de dentes vai ser sempre o mesmo, né? Então, o número de dentes aqui vai ser mais preciso, tá bom? Eu vou deixar aqui o conceito de mecânica para a próxima aula, para uma próxima gravação, para não ficar muito extenso, tá bom? Então, encerrar o vídeo aqui com vocês. E dúvidas é só me falarem.